quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. E hoje, neste sábado, dia 4 de outubro de 2025, nós vamos abordar aqui juntamente com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, irmãos, sobre o chip na mão, que em alguns países nós já temos, até na China, né, irmãos? Quando vão pagar lá, não usam mais cartão de crédito. E agora foi anunciado esta semana, irmãos, que na Suécia, mais de 4.000 pessoas já optaram por implantar o microchip sobre a pele, utilizando a tecnologia NFC. Irmãos, olha só, essa tecnologia ela é identificação por radiofrequência. Vou ler aqui como são estes chips, irmãos. Estes chips é do tamanho de um grão de arroz. Pega um grãozinho de arroz, pega ele e você vai ver tão pequeno que ele é. E são inseridos em uma agulha fina entre o polegar e o indicador. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, irmão, ó. Correto? É permitido que os suecos agora, né, realize diversas atividades cotidianas de forma prática e segura. Irmãos, olha só o que isso vai na Suécia e em outros países que já está. Irmãos, aos poucos, viu? Nós estamos colocando aqui Oriente Médio, Ásia e agora, irmãos, estão colocando aí na Suécia, né? E também na Europa, logo logo nós já vamos ter mais matéria aqui sobre a Europa, irmãos. Olha só, o que esse grãozinho de arroz, que é o microchip, o que ele vai fazer? Substituindo chaves e crachá. Permite abrir portas de escritório, academia e até residências. Pagamento sem contato, funcionando como cartões de crédito ou débito. Os chips possibilitam realizar compras com um simples toque de mão na tela compatíveis. Transporte público. Algumas empresas de trem da Suécia já aceitam o chip como um bilhete eletrônico, facilitando embarque e pagamento de tarifas. Armazenamento de informações pessoais. É possível guardar dados de emergência, informações médicas ou até mesmo passaportes digitais no chip. Os dados armazenados no chip podem ser reprogramados a qualquer momento, permitindo que usuários atualizem cartões, bilhetes, credenciais sem precisar de uma nova implantações. Estes chips, irmãos, não possuem bateria própria. Eles são ativados apenas quando próximos a um leitor compatível. A comunicação é criptografada, garantindo a segurança dos dados. Além disso, a utilização é voluntária e realizada por profissionais licenciados em condições estéreis. A Irmandade vai falar assim, as pessoas, né? Poxa, mas não é voluntária. Ele não é que está sendo obrigado. Porque quando nós falávamos sobre, né, esse chip na mão, muitos achavam que era ser obrigado. Iam pegar, né, na nossa mente, que ia pegar um monte de gente, colocar numa fila e cada um da mão e inserir o chip e dizer bem assim: agora você está com a marca da besta. Olha, eu estou com a marca da besta. Irmão, esse implante vai chegar até o Brasil. Já chegou em algum lugar do Brasil, tem, né? Algumas pessoas. Mas a tecnologia vai chegar a ponto, irmãos, de nós não usar nem celular mais. Nós não usar cartão de crédito. Lá na China, o rapaz falou que foi pagar. Na China,
Falou em cartão de crédito e deram risada da cara dele. Tá atrasado demais lá no Brasil. Mas o que isso tem a ver com o anticristo na Terra, com a nova ordem mundial? O que isso tem a ver? Que estão dizendo aí também, né, que esse presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, irmãos, ele está abrindo a porta para o anticristo entrar na Terra com esta falsa paz, Agenda 2030, e tem mais, irmão, e tem mais. Estão dizendo, né, as pessoas fazendo vídeo, colocando em suas páginas, que esta falsa paz em que está sendo colocada aí para todos, que eu vou colocar um áudio aqui para vocês entenderem, essa falsa paz já é uma abertura para que o anticristo comece futuramente a reinar. Então, irmãos, o chip está sendo colocado na Suécia e vai substituir tudo. Você não precisa andar com dinheiro para nada. Mas e aí quando chegar o sinal da besta? Irmãos, é o que sempre nós falamos. Lembra lá em 1980, 90, 2000? Que muitos achavam que era, né, o chip era o do cartão de crédito. Achavam que era um chip que nem do cartão de crédito. Né, irmãos? Que agora não é. É um grãozinho de arroz. Vou colocar entre o polegar e o indicador. E esse grãozinho de arroz, então, vai facilitar você com este sinal, né? Você não precisar de dinheiro. E aí é onde vai entrar, né? Que aqueles que permitir, né, irmãos? Que permitir e querer, então vai ter o sinal. Não vai ser obrigado. Mas quero crer que muitos de nossos irmãos, aí vai se render, porque não vão aguentar, né, irmãos? Uma vez você podendo comprar, vender, negociar, né? Eles vão pensar mais nas suas famílias. Imagine você ter um terreno que não será mais teu, uma casa. Imagine você querer negociar, vender, né? E você ter que ter aquele sinal para que você possa fazer isso tudo. Senão, você é excluído de tudo. Vou colocar um vídeo aqui, irmãos, de 20 minutos, um áudio, e preste bem atenção para nós finalizar esse vídeo deste áudio. Deixa aí seus comentários. Lembrando a nossa querida Irmandade, que está aberto os comentários para que muitos aí deixem sua opinião, né? Sua opinião. Se tiver algo em que a pessoa puder acrescentar neste vídeo, pode deixar nos comentários, irmãos. Perguntas, né? Se tiver algo aí, né? Alguma correção, nós falhamos também, erramos, mas sabemos que o anticristo está às portas. As pregações já vem avisando aí, irmãos. Está às portas mesmo. Olha, 2026 até 2030, quantos anos falta? Vamos ficar com esse vídeo. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fique com Deus. Meus irmãos, vejam comigo o que foi anunciado por Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Isso foi ontem e esse anúncio foi feito por Donald Trump, o acordo de paz chamado Acordo de Abraão, que se isso se concretizar estará abrindo o caminho para o anticristo. E ele fala da importância que teve Jared Kushner para esse acordo. Irmão, se isso de fato acontecer, não faltará mais nada para a construção do terceiro templo e para o surgimento do anticristo. E com toda certeza, Donald Trump está abrindo o caminho para o anticristo. Preste muita atenção, irmãos, no que foi anunciado ontem. Escute isso. Isso se chama paz no Oriente Médio. Então hoje é um dia histórico para a paz e o primeiro-ministro Netanyahu acabamos de concluir uma reunião importante sobre muitos temas vitais, incluindo o Irã, comércio, a expansão dos acordos de Abraão e, mais importante ainda, discutimos como acabar com a guerra em Gaza. Mas isso é apenas parte de um quadro maior que é a paz no Oriente Médio e vamos chamar de paz eterna no Oriente Médio. Então isso é muito mais do que qualquer um esperava.
mas o nível de apoio que eu tive das nações no Oriente Médio e ao redor de Israel e dos vizinhos de Israel tem sido incrível, incrível cada um deles. Esta tarde, após uma extensa consulta com nossos amigos e parceiros de toda a região, estou formalmente divulgando nossos princípios para a paz, que as pessoas realmente gostaram, devo dizer. Isso não foi feito apenas de forma rotineira, isso foi feito com em total consideração e trabalhando com as nações das quais estamos falando. Todas essas nações contribuíram com essas sugestões. Quero agradecer aos líderes de muitas nações árabes e muçulmanas pelo enorme apoio no desenvolvimento da proposta, junto com muitos de nossos aliados na Europa. A Europa esteve muito envolvida e como fui procurado por muitos líderes europeus, a maioria deles dizendo isso é verdade, você está realmente promovendo a paz no Oriente Médio. Isso é a coisa mais incrível que já ouvimos, alguns acham que é a maior coisa que já ouviram. Eles ligam só para saber se era apenas um boato, você realmente foi feito. E então disseram, você já falou com os líderes árabes, já falou com todos os outros líderes que precisamos envolver? Muita gente envolvida nisso. Também quero agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu por concordar com o plano e por confiar que, se trabalharmos juntos, podemos pôr um fim à destruição que temos visto por tantos anos, décadas até séculos, e iniciar um novo capítulo de segurança, paz e prosperidade para toda a região. Isso é novamente algo que estamos buscando, isso é eternidade, isso é para sempre. Para garantir o sucesso desse esforço, meu plano prevê a criação de um novo órgão internacional de supervisão, o Conselho da Paz. Chamamos de Conselho, nome bonito, Conselho da Paz, que será presidido, não ao meu pedido, acredite, estou muito ocupado, mas precisamos garantir que isso funcione. Os líderes do mundo árabe de Israel e todos os envolvidos me pediram para fazer isso. Portanto, seria presidido por um cavalheiro conhecido como presidente Donald J. Trump, dos Estados Unidos. É o que eu quero, isso é um trabalho extra, mas é importante que estou disposto a fazê-lo, e vamos fazer do jeito certo, e vamos colocar líderes de outros países, e líderes que são realmente muito distintos, e teremos um conselho, e uma das pessoas que quer fazer parte do conselho é o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Bom homem, um homem muito bom, e alguns outros, e eles serão anunciados nos próximos dias, e vai ser um conselho trabalhando, agora todo mundo quer fazer parte dele. Trabalhando com o Banco Mundial e outros, será responsável por recrutar e treinar uma nova governança que será composta por palestinos, juntamente com especialistas altamente qualificados de todo o mundo, de acordo do que estamos falando, levará uma paz sustentável a longo prazo. Nenhum presidente na história foi o maior amigo do Estado de Israel do que eu, além de negociar os acordos de Abraão. Eu gosto de dizer assim porque as pessoas de verdade é assim que elas chamam. Abraão, eu diria Abraão, mas fica muito mais bonito quando você diz Abraão, muito mais elegante. Mas os acordos de Abraão, eles foram incríveis. Jared, você fez isso junto com seu grupo de gênios, ninguém achava que isso poderia ser feito. Conseguimos 4 países e o sonolento Joe Biden não fez nada. Ele nem sabia o que diabos eram esses. Irmãos, e o que me chama muita atenção em tudo isso, preste muita atenção aqui, irmãos, o que me chama muita atenção foi após as eleições, assim que Donald Trump ganhou as eleições, o pastor Carlos Cardoso gravou um vídeo. Eu creio que vocês viram esse vídeo. Tudo o que o pastor Carlos Cardoso tinha dito assim que Donald Trump ganhou as eleições está acontecendo do jeito que ele disse. Irmãos, isso é impressionante. Tire você mesmo as suas conclusões. Talvez você já tenha visto o vídeo, mas veja de novo e preste muita atenção. E vai acabar, eu acredito que ele assumindo o poder, ele vai entrar, vai desfazer, vai mandar a América voltar para trás e não vai investir nisso. Acredita que, jogado fora, acredita que ele vai conseguir gerar uma paz entre Rússia e Ucrânia, entre o Oriente Médio também? Eu acredito. E aí entra, mas aí mudou o cenário do Trump, biblicamente falando, né? Porque de herói ele passa, biblicamente de herói ele passa a ser vilão, porque será o cara que vai promover a paz mundial. Não, o que acontece? Essa visão aí, entra outra questão, né? Que quando a gente fala quem que colocou Trump lá. Agora coloca aí a moeda para nós, só para o povo ver essa. Eu tô com a moeda aqui. Quem manda na realidade, na ordem mundial, é o movimento sionista, né? Judeu sionista. Essa moeda, Fábio, que eu tô aqui com ela, ó, essa aqui é a original, eu ganhei direto de Israel. Foi uma irmã dos Estados Unidos, ela foi lá e ela comprou. Você vê aqui, essa aqui é a capa, à frente da moeda, né? Que você tem o rei Ciro. Para Israel, Donald Trump é o rei Ciro do século XX. O que Ciro fez? Capítulo 45 de Isaías, olha só. Quando o Trump ganhou, ele se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos, 45. E é por isso que Isaías colocou ele como 45º presidente. Outra questão,
Donald Trump foi o único presidente, tem aquela imagem de Trump com a mão no Muro das Lamentações. Ele foi o único presidente dos Estados Unidos que colocou a mão no Muro das Lamentações. O único. Nenhum antes e nenhum Biden depois dele foi lá e colocou a mão no Muro da... E por opção de não querer ou por causa da política? Por causa do posicionamento político. Então ele se posicionou totalmente a favor de Israel, de Jerusalém, né? Aí, em dezembro de 2017, Donald Trump ele declarou isso no primeiro mandato: Jerusalém é a capital indivisível de Israel. Até 2017, a Jerusalém existia como uma capital do mundo, tipo um patrimônio histórico mundial, que todos os povos tinham acesso. Só que Trump disse não, Jerusalém é a capital de Israel. O que Trump fez? Ele transfere a embaixada dos Estados Unidos para dentro de Jerusalém, para blindar Israel contra as guerras. Então veja bem, a embaixada está lá dentro de Jerusalém. A gente já falou em outro podcast, se um míssil cai dentro de Jerusalém, na embaixada, compra briga com os Estados Unidos. Está atingindo os Estados Unidos, porque na embaixada aquele território ali é americana e está dentro de Jerusalém. E isso por conta da atitude do Trump, né? Do Trump. Aí, dia 14 de maio de 2018, 70 anos do Estado de Israel, foi o ano que foi inaugurada a embaixada. Foi exatamente quando Israel completou 70 anos. E aí veja o que acontece nesse dia que essa moeda foi inaugurada. E coloca a parte do fundo agora da moeda, você vai ver a pomba que está lá na capa, que representa a paz. A paz e olha só, a moeda, ela tem uma ligação ao terceiro templo, a construção do terceiro templo. Então Trump ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial e preparar o caminho do anticristo, porque o templo que está aí na moeda, e olha lá, a pomba em cima é a mesma pomba da revista, você pode colocar a imagem da revista, pode ver, é a mesma pomba que está em cima da cabeça dele. Então isso prova que existe um comando. Olha lá, essa imagem é boa. Tá lá a orelha que levou o tiro. Aqui embaixo você tem o Putin. E em cima da cabeça dele a pomba. A mesma pomba que está na moeda. O que significa que ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial. E para tratar todo o assunto em torno de Israel e seus adversários. Daí que entra Jared Kushner e Elon Musk. Aí entra toda essa questão da aliança com a Arábia Saudita, que vai se fortalecer entre Israel e a Arábia Saudita, o Irã vai ser enfraquecido, e aí vem todo um cenário para que, pode colocar a imagem de fundo da moeda, o terceiro templo seja... E esse terceiro templo já tem uma percepção, uma ideia, uma previsão de quem vai dar início à construção desse terceiro templo, pastor? Então, o templo, só para você ter ideia, olha aí a imagem do terceiro templo, a pomba e a imagem do... Aí sim, agora você arrasou aí. Então veja para vocês entenderem essa questão. Toda a estrutura de pedra do templo já está pronta. Todos os utensílios, todo mundo pode dar um Google aí, o Instituto do Santo Templo de Jerusalém. Você vai ver o candelabro, você vai ver o altar, você vai ver veste sacerdotal, você vai ver todos os utensílios do templo pronto. Você vai ver a escola sacerdotal. A gente tem a que surgiu em 2023, né? A novilha vermelha, que essa é um ponto-chave, porque a novilha vermelha, ela está lá em Números 19. Você já estudou sobre isso ou não? Não cheguei a estudar, não. Então, veja bem. A novilha vermelha, ela não pode ter um fiozinho branco. Ela tem que ser toda ruiva, toda. Para que existia? Está lá em Números 19, o sacrifício da novilha vermelha. Ela era oferecida em sacrifício, a cinza dela era misturada com água. E essa água misturada com a cinza da novilha vermelha, ela era utilizada para purificar. Então, tudo que gera vida, que não corresponde com vida, gera imundícia. Eu vou dar um exemplo. Mulher menstruada era um período de imundícia para judeu. É cultura bíblica. O algum prega sobre mulher com sanguinária, era isolado e tal. Então, como é que ela se tornava pura? Com a cinza da novilha vermelha e com a água. Aí vamos lá. Sêmen na terra. Masturbação.
a pessoa se tornava impura, porque aquilo que é o sêmen é a vida, não utilizou o percurso de vida que seria a mulher. Jogou na terra, era pecado, a pessoa se tornava imundo. Você participar de um velório, você pode ver tudo que está relacionado à vida que gera morte. Então a pessoa se tornava purificada pela cinza da novilha vermelha. Só que se você vê o contexto, esta cinza misturada com água, a primeira utilização dela era para purificar o local do tabernáculo, do templo. Era utilizado para purificar o local do templo de Salomão. Só que, Fábio, de Números 19 até agora, só foi sacrificada 9 novilhas vermelhas em Israel. E não se achava a novilha em lugar nenhum do mundo. Então vocês podem pesquisar, eu acredito que vai ter corte sobre esse assunto, que vai mostrar, tá? Lá em Israel você vai ver o local e você vai ver 6 novilhas. Essas 6 novilhas vermelhas têm um significado profético também. Agora, o que não existia no mundo, Israel, os judeus procuravam essas novilhas por todo o mundo. Eles acharam nos Estados Unidos. Estão sendo criadas e cuidadas agora dentro de Israel. Agora, o que é mais chocante, ela precisa ser sacrificada ano que vem. Então, a construção do templo está logo ali. Então, aí foi feita até esses dias foi feita uma réplica, uma apresentação de como será o sacrifício da novilha vermelha em Israel. Por quê? Porque este local do templo, da construção do templo, precisa da cinza da novilha vermelha para ser construída. E a novilha está lá para todo mundo ver. Então, o relógio apocalíptico já está dando meia-noite. Então, é o que eu tento informar dentro dessa questão profética que muita gente não enxerga, que Trump, veja, não é coincidência ter ônibus colocar uma pomba em cima da cabeça dele e o ponto de interrogação na orelha que leva um tiro. Existe uma agenda programada. Aí, não é à toa que em 2018 Israel lançou essa moeda. Tá aqui, ó. O rei Ciro, o templo e a pomba. Quer dizer, a pomba em cima do templo e a pomba em cima da cabeça dele fala que é ele, que ele é o cara que vai trazer a paz para que o templo seja erguido. Mas, pastor, seria de forma consciente do Trump ou de forma inconsciente? Ele está envolvido com esses senhores ou não está envolvido? Quem colocou, o que eu digo hoje é que a profecia está correndo e quem colocou ele lá foi o judeu sionista, foi quem manda no mundo mesmo. A economia americana depende deles, né? 70% da economia americana é judaica. Então, é tipo assim, você tem que obedecer o que está a ordem das coisas. Existe uma ordem a ser cumprida. E aí entra naquilo, Fábio, vamos lá, biblicamente, eu gosto muito de usar isso. Deus chamou Nabucodonosor do quê? De meu servo. Meu servo. E o que é que Nabucodonosor fez? Ele destruiu o templo e levou o povo cativo, por ordem. Destruiu o templo, destruiu os muros de Jerusalém. Aí nós temos o rei Ciro. Vamos lá, Isaías 45. Deus fala daquele que iria destruir, mas que o cativeiro seria de 70 anos, mas ele fala que iria libertar. E Isaías 45 deu o rei Ciro, que assumiu a Babilônia. O Ciro, Deus cita ele em Isaías 45 quase 100 anos antes dele nascer. E diz: eu te chamo pelo nome e sobrenome. E aí quando você pega Donald Trump, ele nasceu com um propósito de Deus nessa terra e ele está cumprindo o propósito. E qual é o propósito de Deus? O cumprimento da profecia. Por exemplo, o nome Donald, Daniel. O Senhor é o meu juiz. Ele é um peso de juízo na terra. Trump, trombeta. Caramba, você está entendendo? O nome dele é Daniel. O Senhor é o meu juiz. E a trombeta do juízo de Deus. É isso daí. Ele é a trombeta do juízo de Deus. Chega isso. Então, assim, isso mostra Isaías 46:10, Fábio. Como era bom se o povo entendesse, né? Isaías 46:10, Deus disse o quê? Eu anuncio o fim desde o princípio. Está escrito, está lá. Então, o que significa anunciar o fim desde o princípio? Antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro ele terminou. Então, antes de Deus começar a história da humanidade, primeiro ele terminou a história.
A prova disso, então, a história não foi do início para o fim, foi do fim para o início. Isso. A prova disso é Apocalipse 13:8, quando João tem a revelação. E qual é a revelação que João tem? O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Jesus não morreu no ano 33. Jesus morreu antes de Adão e Eva nascer. O Cordeiro já estava morto. Tremendo. Você está entendendo? Sim. Mas, pastor, na sua visão, E isso entra no que? Quando você olha daí, vamos lá, para Trump, para Putin, para Lula, todos obedecem o curso da palavra. Tudo está no controle de Deus, até os senhores do mundo que se acham senhores são servos de Deus. Eu gosto da frase de Lutero, né? O diabo é o diabo de Deus. O diabo é um diabo, é um cãozinho na coleira de Deus. poeira de Deus. Porque ele tem limite. Existe um limite, né? Apesar que eles acham que mandam, que podem, eles só estão obedecendo o que está na profecia. Meus irmãos, e aí está o vídeo. Veja que este vídeo foi gravado lá no começo do ano, no começo da posse de Donald Trump, e o pastor Carlos Cardoso já tinha dito tudo isso. E veja aí como tudo caminha, né, da forma que ele disse. Irmãos, eu creio, tudo está sim sendo preparado para o governo do anticristo. Essa é a agenda mundial que está sendo cumprida. Às vezes nós não entendemos tantas coisas acontecendo, né, no mundo inteiro, porque isso está acontecendo. Às vezes nós queremos, né, que seja de outra forma. Irmãos, deixa acontecer, porque Deus está no controle de tudo e tudo está sendo preparado para a chegada do anticristo, para que se cumpra a profecia e, consequentemente, antes disso, acontecerá o arrebatamento da igreja. Irmãos, Jesus está voltando. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.